falar um pouquinho sobre o enredo da salvação, que nada mais é do que o enredo da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um dos 5 pilares, né, da Metodista Livre, e nada mais importante do que a gente conhecer pelo menos um pouquinho, né, é um panorama muito rápido, muito breve. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Gênesis, mas é bem interessante. Toda vez que eu leio, releio, eu sempre aprendo coisas novas, e eu acho que talvez a maioria aqui já conheça alguma coisa, mas eu gostaria realmente que o Senhor nos falasse a todos nós. Vamos lá, então. Querido Senhor, nós precisamos demais de Ti. Sem a Tua presença aqui, simplesmente não faz sentido nada disso. Precisamos muito que o Senhor nos fale ao coração de cada um de nós, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo plano da salvação que o Senhor tem especialmente para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Me pediram para dar uma aulinha mais leve, mais rápida hoje. Então vai ser mamão com açúcar. Vai ser assim, para nenhuma Maria Mole botar defeito, tá bom? Então vamos começar. Talvez a maioria aqui já tenha ouvido falar que para você ser cristão e ir para o céu, você precisa fazer o quê? Simplesmente aceitar que Jesus morreu por você a fim de garantir um lugar no céu. Todo mundo concorda com isso? Mas será que é só isso mesmo? Será que é só isso mesmo? Então, vamos fazer o seguinte. Antes de iniciar, vamos lembrar de duas coisinhas importantes, tá? Primeiro, Deus entrou na história humana para nos resgatar. Resgatar do quê? Quando a gente fala de resgate, a gente pensa em sequestro, né? Hoje em dia, sequestro, não, tem que pagar um resgate e tal, né? Alguma coisa assim. Deus entrou na história e na nossa cultura, na cultura humana, para nos resgatar. Do Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia inteira revela o plano e a obra magnífica da salvação que Deus fez por cada um de nós. Então não é uma coisa à toa, não é tão simples, só simples assim, chegar e falar assim, eu acredito que Ele morreu por mim, então vou para o céu, né? Se a gente conseguir entender um pouquinho mais o que Deus quis nos dizer através da palavra, fica tão enriquecedor, sabe? Então lembre, esses dois detalhes têm que ficar bem assim, na nossa memória, tá? Gênesis é o livro das origens. Origem do quê? Origem da humanidade, origem do pecado, a queda, a origem do plano da salvação, origem de tudo que a gente conhece. E Moisés, quando escreveu o Gênesis, a intenção dele é responder quem criou, quem originou as coisas e para que ele fez isso. E ele escreve num tom poético. Lembra? É um tom poético quando ele fala assim, não sei se vocês leram, eu pedi para lerem, né? Gênesis de 1 até 3. Quando ele fala em tom poético, é diferente de a gente pensar que ele tinha preocupação com tom científico. Em nenhum momento. Quando ele fala assim, houve tarde ou noite e manhã o primeiro dia, houve noite e manhã o segundo dia, isso tudo é poesia, tá? Então, assim, ele não tem a mínima preocupação em responder como surgiu o universo. Quem se preocupa com isso? Em quanto tempo surgiu o universo? Em quantos trilhões de anos surgiu o universo? Moisés não estava nem um pouco preocupado com isso. Quem está preocupado com isso são os cientistas, tá? Moisés está preocupado em quê? Em relatar o que Deus inspirou ele a escrever e nos contar, porque a ideia dele é falar sobre o plano da salvação, não é científica, tá? Então não adianta a gente querer brigar muito com os cientistas, e nem eles brigaram muito com a gente por conta disso, não leva a nada. Vocês lembram então daquela história da semana passada, né? Da retrasada. Quem não lembra, sugiro que vejam a aula da semana retrasada.
Morcego não é ave, tá? Aí vocês vão ver lá em Deuteronômio isso aí. Então, a gente começa falando sobre o quê? A criação e a ordem. Que ordem? A ordem é o oposto do caos, né? O mundo ou tudo era caótico e Deus veio e criou tudo e virou uma ordem. Ficou ordenado. Então, como Deus entrou na cultura humana, naquele tempo, a cultura mesopotâmica, que fica nessa região, aqui entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates, esse mapa aqui é atual, tá? Então tem a Mesopotâmia pegava isso aqui, hoje um pedaço da Síria, do Iraque, do Kuwait e do Irã, tá? Então nessa região aqui, mais ou menos, é nessa região que se passa a história do Gênesis, tá? Mais ou menos nesses limites aqui. Então aqui tem o mar Mediterrâneo e tal, né? Então, lá fala assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, na cultura da Mesopotâmia, o que tinha? A gente sabe que eles eram o quê? Politeístas. Então, tinha esse monte de Deus. Os anteriores eram... Esses aqui eram os deuses da Mesopotâmia. Esses daqui eram do Egito. Esses daqui eram os gregos. Então, tinha, assim, milhares de deuses. Mas, como divisória, Gênesis já fala, Moisés já de cara fala, Deus é o único criador, só Ele criou. Só Ele criou, Yahvé. Ele é o único criador, ninguém mais. Então, de cara, ele já está escrevendo uma coisa que choca a cultura daquela época, que acreditava que vários deuses, cada deus criou uma coisa. Então, isso já é um choque para eles, para aquela cultura. Outra coisa, a cultura da época acreditava que tinha deuses do caos e deuses da ordem. Não sei se vocês já viram isso daqui, é do desenho Mulan, que tinha lá os ancestrais brigando e tal, por causa da Mulan. Então, assim, e eles brigavam, né? Brigavam bastante. Então, aqui, ó. Então, os deuses do caos, os deuses da ordem, eles tiveram que entrar numa... Eles tiveram que interagir muito para ver quem ia criar o quê. Então, teve muita briga, muita discussão e tal. Enquanto que o nosso Deus, Yahvé, bastou falar. Ele não precisou interagir com nenhum outro Deus, porque não existe outro Deus. Ele é o único. Bastou ele falar. Haja luz. E houve luz. Então, isso também choca com a cultura daquela época, que, como vários deuses fizeram várias coisas, e o único Deus simplesmente falou. Ele não falou com ninguém, ele simplesmente mandou. Foi uma ordem, haja luz. E houve luz. Naquela cultura também tinha o quê? Então, eles acreditavam que tinha Deus Sol, Deus Lua, os astros, as estrelas, todas também eram deuses. E na nossa cultura Tupi-Guarani, a gente sabe, né? A gente aprendeu na escola. Jaci era o quê? O Deus Lua, Guaraci é o Deus Sol. Então, mas isso aqui é uma coisa muito antiga. Muitos povos acreditam nisso. Enquanto que Yahvé não, ele criou todo o cosmos, todos os astros. Ele sozinho fez tudo isso. Ele que criou. E outra coisa, a terra era sem forma e vazia. Deus deu forma a tudo, porque Ele criou tudo. Ele cria, dá forma e preenche. Então Ele criou o universo, deu forma para o universo, para os corpos celestes e preencheu todo o universo com esses corpos celestes, Sol, Lua, etc., com uma finalidade. O Sol para presidir o dia, governar o dia, a Lua e as estrelas para presidirem ou governarem ou regerem a noite. Tá? Lembra que isso tudo é em tom poético. Ele deu forma aos mares, à terra, e ele preencheu os mares com o quê? Com peixes, a terra com animais e plantas, e as aves no céu. E a ordem qual era? Multipliquem-se, sejam férteis, preencham toda a terra, né? Então, olha como Deus é maravilhoso, né? Então, Ele fez tudo tão lindo e preencheu. Então, tá lá. Deus fez o universo. Dá para ver que são estrelas? Não sei se desse slide está claro. Dá para ver? Então, aí Ele fez o planeta Terra, com muito amor e carinho, e fez um jardim maravilhoso, que é o jardim do
Éden. Aí, quem que ele colocou nesse jardim? Vocês conseguem ver aqui? No cantinho lá? Ser humano. No sexto dia, Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, e colocou no jardim. Lembra disso? A sua imagem e semelhança. Você sabia que naquele tempo também, na Mesopotâmia, eles tinham os templos, eles faziam muitos templos, porque eles tinham muitos deuses, né? Eles acreditavam em muita coisa. Então, eles faziam, por exemplo, esse aqui é o templo de Diana, que aparece lá em Éfeso, né? A Diana é essa estátua aqui, que é de Diana, ou Artemis, né? Na Grécia. Então, assim, lá em Éfeso, atual Turquia, eles adoravam muito essa deusa. Então, o que acontecia? O item mais valioso, o último item que eles colocavam quando eles iam inaugurar um templo, era justamente a estátua do Deus para quem eles fizeram aquele templo. Tá? Então, olha o paralelo aqui que Moisés faz, de propósito. O último item que ele colocou no Jardim do Éden, quem foi? Foi o ser humano, que era assim a cerejinha do bolo, era o mais assim importante. Aquele assim, ele preparou todo o ninho para colocar lá com todo carinho, o ser humano. Então, o templo, na cosmovisão pagã, obviamente, né? O que eles acreditavam? Eles acreditavam que cada templo era um microcosmo. O que é isso? Simbolizava o universo, era um micro-universo, todo esse templo. E era um lugar onde deuses iam descansar e conversavam com os homens. Era a intersecção, era como se um portal, assim, sabe esses portais de jogos que as crianças gostam e tal, que te transportam de uma dimensão para outra, uma coisa assim, né? Então, assim, naquele tempo eles acreditavam nisso. E Deus fez o Jardim do Éden, e aqui era o quê? Era um microcosmo onde Deus encontrava o homem diariamente. Ele ia se encontrar, e era uma alegria, né? E ele também era o Deus de todo o cosmo. Olha só, demoraram uns 7 dias, uma semana, para haver a consagração do templo, desses templos pagãos. Uma semana. Olha que interessante, inspirado por Deus, Moisés teve a intenção de dizer para nós que o cosmos foi criado em 7 dias de 24 horas. Deus podia ter criado em um piscar de olhos todo o universo? Podia ou não podia? Se ele quisesse criar em 50 trilhões de anos, podia ou não podia? Se ele quisesse criar em 7 dias, podia ou não podia? Podia. Então, Moisés, poeticamente, quis escrever que demorou 7 dias, porque ele quis fazer um paralelo com a cultura da época. Veja que isso aqui é uma contracultura, é uma maneira diferente de você apresentar a criação do universo, diferente do que se acreditava naquela época. Não é interessante? Então, e no 7º dia, né, no último dia da consagração, esse Deus, Diana no caso, assumia o governo desse local sagrado, que era colocado lá, né? E Deus, no 7º dia, descansou, e esse descanso implica em ele ter assumido uma posição de governo, não só sobre o Éden, mas sobre todo o cosmo. Afinal de contas, ele criou para ele habitar. Então, ele tinha essa intenção, e ele mesmo criou, e é onde ele habita. E o local sagrado, onde ele se encontrava com as pessoas, era no Jardim do Éden. No final ele viu que tudo isso era muito bom, mas assim, para lá de bom, de maravilhoso, lindo. É lindo mesmo, né? Não tinha mais o caos, tudo tinha ordem, beleza e função. Por isso que toda a criação tem muito valor e muita beleza. Cuidado, nós, um alerta. A Terra não é simplesmente uma fonte de recursos para se explorar e esgotar loucamente como se fosse descartável, que é o que nós fazemos e temos feito esse tempo todo. Por isso, tantas espécies em extinção e, enfim, tanta poluição, etc. Nós, cristãos, temos sim responsabilidade com o meio ambiente. E não é só o solo poluído, o ar poluído, a água poluída. Vocês já viram isso? O espaço.
Está cheio disso aqui. Sabe o que é isso? Lixo espacial. São restos de satélites e foguetes, uma série de coisas. Em toda a volta do nosso planeta Terra. Olha que lixão que a gente está. Terrível, né? Bom, fecha parênteses. Falamos um pouquinho então sobre a criação e a ordem. Agora a gente vai falar um pouquinho da queda e o caos. Gênesis 3. A queda e o caos. Puxa, mas a gente não acabou de falar que Deus pôs ordem em tudo? Como que agora está esse caos? Então vamos falar um pouquinho do Adão. O Adão, quem era Adão? Adão foi quem? Foi a obra-prima, a cereja do bolo, como a gente falou, né? Ele tinha livre acesso ao Deus Criador. Ele era uma criatura totalmente especial, mas muito especial. Deus tinha um carinho imenso por ele. Tanto é que Deus fez ele o quê? A imagem e semelhança dele mesmo, né? Principalmente em termos de caráter. E Adão tinha uma dependência total em amor e obediência ao Criador, a Deus. E era assim que ele vivia, e era assim que tinha harmonia, e foi para isso que Deus projetou toda a criação. Então, Adão, cada um de nós é como se fôssemos Adão ou Eva, ser humano. A humanidade toda foi criada para quê? Foi criada para cuidar daquele jardim ou de toda a criação, de toda a natureza, digamos assim, o meio ambiente, né? Refletindo, e cada um de nós também, né? Refletindo a imagem e semelhança de Deus a toda a criação. E para desfrutarmos de um relacionamento íntimo com Deus, em total dependência dele, dedicando-lhe amor e obediência. É para isso que nós fomos feitos. Quando a gente pergunta qual o sentido da vida, né? Então, esse é o plano original de Deus para nós, para toda a humanidade. Se a gente não viver essa vocação inicial que Deus nos deu, a gente está vivendo aquém da nossa humanidade. Esse acho que é o slide talvez mais importante de hoje, mas vamos continuar. E agora, o que é o pecado? O que é o pecado? Em uma palavra só, o que é o pecado? Alguém sabe, ousa falar? Não, porque não dá tempo, né? Vamos lá. Pecado. Você apertou sem querer? Bom, aqui. Alô? Deu, né? Bom, se a gente diz que a vida tinha sentido se formos dependentes de Deus, então a vida perde sentido se formos independentes de Deus. E o pecado nada mais é do que isso, independência de Deus. Ponto. Independência de Deus. É acreditar que eu sou capaz de viver sem Deus, que eu tenho vida sem Deus, que é possível eu viver sem Deus, longe de Deus. Será que isso é possível? No momento que eu acredito nisso, eu estou acreditando no quê? Estou acreditando numa mentira, e no momento que eu falo isso, eu estou sendo mentirosa, arrogante, orgulhosa, incrédula, idólatra, tá? Então, tudo que Deus não gosta. Então, eu estou em pecado no momento que eu vivo independente de Deus. É mais ou menos como, vou fazer uma metáfora aqui, se eu fosse um ventilador, alguém criou e inventou um ventilador, certo? Então faz de conta que eu sou esse ventilador aqui, bonitinho e tal. Aí eu funciono ligada na tomada, que é a minha fonte de energia, minha fonte de vida. Eu realizo a minha função, que é o quê? Ventilar, né? Aí o que acontece? Se eu sair da tomada, se eu quiser sair, se eu tiver esse poder de sair da tomada e falar assim, eu posso viver longe da fonte de energia. Se eu acreditar nisso, então eu saio da tomada, eu vou continuar girando mais um pouco? Vou, mais um pouquinho, logo vou parar. É ou não é? Ele não para assim de repente. Aí o que acontece? Perco a função. Eu morro, eu estou longe da minha fonte de energia e de vida. Perco a função.
perco o sentido da vida. Outro detalhe interessante, naquela época, o que significava a árvore? A árvore, na cultura da época, era fonte de subsistência, fonte de vida, era um estilo de vida, era um modo de vida. Então, quando você falava em árvore, você falava num modo, significava isso, um modo de subsistência, estilo de vida que você tinha. Então, Deus colocou duas árvores, colocou uma tonelada de árvore lá, uma diferente da outra e tal, mas tinha duas árvores especiais, ou seja, dois modos de viver diferentes, que estavam relacionados a duas escolhas diferentes. A árvore da vida significava o quê? Comunhão com Deus na dependência dele, tá? É a árvore da vida. E a outra se chama árvore do conhecimento do bem e do mal, que significava o quê? Deus o que falou? Proibido comer dessa árvore, né? Proibido. Então ele falou assim, no fundo ele estava dizendo, se você comer dessa árvore, você vai ter uma vida autônoma, porque você está em desobediência a mim, em pecado. E você vai acreditar que sem mim, você não vai conseguir viver, certo? Você vai perder referência, você vai se separar de mim e vai morrer. Deus deixou bem claro. No dia que você comer isso, você vai morrer. Era uma fragmentação da criação e levava o caos ao cosmo. Voltava ao cosmo, pela desobediência do ser, da criatura mais importante que Deus tinha feito. Então ele falou, é proibido. Aí você vai falar assim para mim. Você vai falar, não, eu vou falar. Você já viu esse filme? Alguém já viu esse filme? Mulheres Perfeitas, em 2004, que foi lançado, ou Esposas em Conflito, em 75. É baseado no mesmo livro americano. Ninguém nunca viu? Eu já. Então, esse filme, assim, é de humor negro, é meio de terror, né? Você não gosta de humor negro. Então, esse filme aqui, ele fala assim, imagina, homens, presta atenção, homens. Imagina que você tem sua esposa e você acha ela maravilhosa, ela é muito legal. Mas a gente, né? Então tem os defeitinhos, como sempre, né? Todo mundo tem. Aí o que aconteceu? Nesse bairro aqui, Stepford, os homens eram muito felizes. Por quê? Porque todas as mulheres que moravam lá, elas eram mais do que perfeitas. Imagina uma mulher linda, maravilhosa, maquiada, super boa mãe, super dedicada à casa, boa de cama, mesa e banho, sabe? Aquela mulher assim que você fala assim, puxa vida, essa mulher é perfeita. Imagina, não é legal? Não é legal ter uma mulher assim? Não é? Não? Acho que todo mundo ia querer alguém assim, né? Perfeita, imagina. E é o que acontecia nesse bairro aqui, nesse vilarejo. Só que aí mudou um casal lá e viu que, puxa, é perfeito demais isso aqui. Tem alguma coisa estranha, de tão perfeito que é. Nesse bairro aqui todo mundo é muito feliz. Tem alguma coisa estranha. E aí vai se desenrolando para quem não viu o filme e tal. E eles escolhem, eu vou ter que fazer um spoiler, gente. Eles descobrem que, na verdade, aquelas mulheres, quando chegavam, mudavam para aquela vila, os homens faziam tipo uma cirurgia, colocavam na cabeça, tipo colocavam um chip, sabe, uma coisa assim. E elas viravam meio que robotizadas. Elas amavam o cara de paixão, mas era uma coisa artificial, não era uma coisa natural, era uma coisa totalmente assim. A mulher ama o marido, mas é porque ela foi programada para ser assim. Ela foi programada para ser perfeita. Vocês já viram isso? Né? Então, assim, imagina que Deus tivesse feito a gente para amá-lo e obedecê-lo, que é como o Adão vivia, em amor e obediência, só que eles eram obrigados a viver assim. O que vocês acham disso? Deus ia ser carrasco ou não? Porque vocês concordam comigo que viver dessa maneira, a mulher ficava despersonalizada. Concordam? Isso é uma coisa até cruel. Uma coisa assim, né? Então aqui de humor negro esse negócio, né? Então,
voltando lá para a árvore. Por que Deus colocou a árvore? Por que Ele tinha que colocar essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que Ele fez isso? Você sabe que eu já me perguntei isso muitas vezes? Seria tão mais fácil se eu tivesse a árvore da vida. Por que Ele deve fazer isso? Né? Porque para realmente dar certo o plano dele, que é ter um relacionamento pessoal íntimo conosco, se fosse um amor involuntário, nós seríamos robôs, concorda? Deus queria que o nosso amor por Ele fosse totalmente voluntário. Totalmente voluntário, tá? É diferente, por exemplo, de um cachorrinho, se você gosta, eu gosto muito de bicho, né? Então assim, se o cachorrinho vem e te abana, você chuta ele, ele volta, te abana, te lambe, você xinga ele, ele te abana, te lambe, te adora, ele vem, ele faz carinho e tal, né? Mas assim, a gente não é cachorro. Deus quer de nós um amor voluntário, Ele não quer te obrigar a amá-lo. Se fosse obediência voluntária, você fazer tudo o que Ele manda, seria o quê? Você seria um escravo. Ele não quer escravos, Ele quer filhos, não é? Ele quer nós como criaturas em convivência com Ele, convivência íntima. Então, para que esse amor e obediência fossem genuínos, voluntários, sinceros e não obrigatórios, era necessário haver a possibilidade de não depender dele e de não representar o governo dele. Lembra, ele tinha que representar o governo no momento que ele foi feito a imagem e semelhança de Deus, e ele ia cuidar da criação e das criaturas e tudo mais, né? Então, ele não podia, ele podia ter essa opção de não depender dele. Aí eu fico pensando assim, poxa vida, né? Por que ele tinha que colocar essa árvore bem no nariz da Eva, bem no meio do jardim? Ali a Eva pegando. Meu, se fosse uma árvore de quincan e eu fosse a Eva, gente, estava perdido o negócio, porque, sabe? É muita tentação, né? E eu ficava pensando assim, puxa vida, mas por que Deus fez isso, né? Para ser um lembrete constante que a humanidade, que nós não somos deuses. Não adianta, a gente não é Deus, a gente precisa depender dele mesmo, e nós temos essa vocação de adorar, amar, obedecer a Deus e cuidar da criação. Então, assim, Deus colocou aquilo como realmente um lembrete para nós, humanos. E a serpente, o que significava a serpente? A serpente simbolizava o caos naquela época. O caos. Lembra que Deus é o Deus da ordem, né? Só que a serpente simbolizava o oposto, o caos. E lá no Éden, a Bíblia descreve como um ser sagaz, inteligente, né? Muito mais do que os outros animais. E Deus diz, se você comer dessa árvore, certamente vai morrer. Mas o que a serpente falou? Certamente não morrerá. Falou para Eva, lembra? Você vai ser igualzinho a Deus. Você vai ser igual a Deus. O que é isso que ela falou? É verdade? É verdade ou mentira que a serpente falou? Quem fala a verdade? Deus ou a serpente? Deus. É Deus? Então, se Deus falou que vai morrer e a serpente tem a coragem, a ousadia de falar que você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, você vai ser como Deus, tem alguma coisa errada, né? Não tem? O que a gente conclui daí? Que uma interpretação correta da palavra de Deus é uma questão de vida ou morte, tá? É vida ou morte. Então, a Eva preferiu acreditar na serpente. Ela preferiu acreditar na serpente do que no que Deus já tinha avisado. Vai morrer, né? Então, o que foi a queda? A humanidade acreditou que poderia ser como Deus, só que sem Deus. A humanidade tentou subir pela própria força, cavando a própria cova. Toda a ordem começou a desandar e entrou o caos. O caos voltou a ser instalado. E aqui o homem perde a sua identidade em relação a Deus. O que acontece? Nossa imagem fica distorcida. Nós perdemos aquela imagem e semelhança que tínhamos com Deus. A gente ainda tem resquício, lembra? A gente falou da outra vez, um resquício, mas
ficou muito distorcida, essa imagem, muito distorcida. Então, o que o pecado fez? A nossa percepção sobre nós mesmos ficou alterada. E daí vem uma série de problemas. Autoimagem distorcida, crises de identidade, perda de sentido para a vida, além de milhões de outros. Mas isso começa aqui dentro, no nosso coração, na nossa mente, porque ficou tudo distorcido, tudo bagunçado. O que é isso? É um caos dentro da gente. Então, Deus não é mais aquele marco de certo e errado, não é mais aquela referência do ser humano para Adão e Eva. Deixou de ser a referência. A referência ficou bagunçada, a referência sobre si mesmo, sobre si próprio. O que aconteceu? De repente eles perceberam que estavam nus, passaram a ter vergonha. Mas como assim? Era tudo tão perfeito, porque agora tem que usar roupa? Né? Então, a autoimagem começou a ser bem distorcida, bem atrapalhada. A alienação do próximo também. A alienação quer dizer, sabe o que é alienação, né? É de alien, é de extraterrestre. Você deixa de ser aquilo, começa a estranhar. Você estranha o próximo e começa a ter conflito com o próximo. Você começa a fazer o quê? Culpar. A Eva culpou a serpente, o Adão culpou a Eva, e um vai culpando o outro, e assim até hoje. É a coisa mais difícil a gente assumir nosso pecado, nossos erros, né? E também a gente ficou alienado do restante da criação. Deus falou, agora vai ter muita dor e sofrimento para você conseguir sobreviver, subsistir, porque vai ter você vai ter que trabalhar mais pesado. Não que não trabalhasse antes, mas agora vai ficar realmente muito mais difícil. Então houve uma separação de Deus, o caos passou a caracterizar o cosmos e não mais a ordem, teve essa ruptura entre céus e terra, Deus não pode mais estar com a humanidade, e daí a morte chegou. Então o maior problema qual é? O problema é esse, a humanidade está separada de Deus, esse é o problema. A consequência disso é a morte, mas antes da morte veio o que? Essa separação de Deus. Mas a gente está acabando, tá? E agora? Então, lembrando, Adão e Eva representam cada um de nós, humanos, pecadores, mortais, é o que nós somos. Mas o plano de Deus vai muito além de redimir apenas nossa alma. Ah, depois você morrer, você vai para o céu. Gente, o plano da salvação é tão magnífico, é tão muito mais do que isso, tá? Então, assim, o plano de Deus ele quer redimir não só a minha alma, mas todo o cosmos, que ele falou que era muito bom, maravilhoso. Mas para que esse plano dele fosse realizado, algumas coisas têm que acontecer. Primeiro, tem que haver uma reconciliação entre céus e terra. A retomada da nossa relação entre Deus e a humanidade, porque ficou rompida por causa da separação. O próprio Deus tomou a iniciativa de entrar na nossa história, como eu falei, e ele resolve entrar e mostrar o seu caráter novamente, porque nós perdemos a imagem e semelhança dele. E agora ele quer mostrar novamente, cara a cara, através de quem? Através de Jesus. Isso aqui é outra história, né? Precisa de tempo para chegar lá, tá? E em Gênesis 3:15, o que acontece? É a primeira menção de Jesus na Bíblia, não é interessante? Olha só, em Gênesis, lá no começo da Bíblia, você fala, mas é Velho Testamento, o tempo de Moisés está muito longe de Jesus, tem, sei lá, quase 2000 anos separando, né? Como é que Moisés fala disso tão precocemente? Olha, isso aqui é muito interessante. Deus falou para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, que é a descendência de quem? Da serpente, e o descendente dela, que é o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça. Quem é este? Jesus. Vai esmagar a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ferir o calcanhar não vai matar, mas esmagar a cabeça mata. Então, o descendente da mulher, ou seja, o descendente da Eva, que é Jesus humano,
futuramente destruiria Satanás esmagando sua cabeça. Esse já é um prenúncio do Evangelho. E é o início do enredo do extraordinário plano da salvação. E é assim que começa essa carta de amor que Deus nos dá, que é a Bíblia. Então, falamos um pouquinho da criação e a ordem, da queda e o caos. Agora a gente vai falar de Israel e do Egito, até o Apocalipse. Então vocês não vão dormir, tá bom? Tô brincando, gente. É hora de acordar, porque agora... Não foi na mão com açúcar, gente? Foi leve, ó. Foi bem leve, ó. Algodão doce, suspiro pelas mães. Acabou, gente. Semana que vem a gente vai continuar essa história maravilhosa. Se vocês puderem ver a primeira introdução, que foi na semana retrasada. Mas é isso, gente. Eu realmente... Tem lição de casa, Raquel? Ah, tem lição de casa, sim. É só você ler do Gênesis até o Apocalipse para a próxima aula. Ah, o livro, gente. De novo. Para ler, você está falando? É, se tem alguns capítulos que... Vocês podem ler inteiro. Esse livro é super fácil de ler. Sério, é gostoso. Vocês podem ler, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte. São 5 capítulos cada parte. Vocês podem terminar de ler os primeiros 5 capítulos. Vai num instante, tá bom? Para facilitar para vocês, tá? Mas é basicamente isso. Acho que a gente podia orar. Não sei se alguém pode falar ou quer falar com alguém. Não sei se já está por aqui embaixo. Não sei